Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Começamos mais uma live do Diretório Acadêmico. Gestão África. Sejam bem-vindos. Vamos chamar nossos amigos, nossas amigas para mais um encontro aqui no Diretório Acadêmico. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje é mais uma tarde que a gente está aí nessa sessão da tarde. Hoje nós vamos receber o nosso colega, parte do Diretório Acadêmico, Gilberto Reis, falando sobre o assunto podcast. O que é? Mas nesse momento a gente pode ir chamando os nossos amigos, nossas amigas, para estar aqui com a gente. Tá certo? E aí, como é que vai fazer para poder chamar os nossos amigos, chamar as nossas amigas para estar aqui com a gente no África, Diretório Acadêmico da Escola de Teatro da UFBA? Vamos fazer o seguinte, vamos usar esse aviãozinho. Usando esse aviãozinho aí, a gente pode chamar os nossos amigos, chamar as nossas amigas para ver o nosso amigo Gilberto Reis. Como é que vai fazer? É muito simples. Você vai fazer a seguinte coisa que eu vou explicar para vocês exatamente agora como é que faz para poder chamar os amigos. Dá uma olhada nesse perfil. É simples. Você já viu lá a parte ao vivo? Pronto, clicou na parte ao vivo, você já tem aí essa mesma imagem que vocês estão vendo agora. Logo depois você escreve uma mensagem, olha, vamos ver Gilberto Reis lá falando sobre podcast, um assunto muito legal. Logo depois você clica em cada partezinha azul dessa. Clicando em cada partezinha azul dessa, você está enviando convite aí para várias pessoas. Enviando convites, você vai começar a fazer com que as pessoas possam se chegar. Logo depois você clica em concluir. Depois que você clicar em concluir, pode enviar perguntas. Tá vendo essa interrogação que está embaixo? Essa aí, ó. Clicou nessa interrogação, pronto. Já vai abrir uma caixa para você fazer as suas perguntas, ok? Não deixe de fazer as suas perguntas, porque vai ser muito bom para que o Gilberto Reis possa estar aqui com a gente. Alguns momentos as caixas ficam desativadas, viu? Então mande seu coração, bastante coração, para a gente começar a testar essa emoção, tá certo? Muito bem, galera. Antes da gente começar, vamos falar sobre o Ato de 4. O Ato de 4 está aí toda semana, né, fazendo suas atividades com cenas teatrais gravadas. E aí você pode buscar no @ato de 4. No @ato de 4 você pode ter várias informações aí de uma atividade que acontece há mais de 10 anos na Escola de Teatro da University, Salvador, Bahia. Tá bom? Então dê uma olhada lá no @ato de 4. A outra coisa é que desde o dia 31 de agosto estão abertas inscrições para o curso de licenciatura em teatro, na modalidade ensino à distância, o conhecido EAD. Todo o curso vai ser disponibilizado para 200 vagas, 40 por cidade. Então não deixe de participar, porque Alagoinhas, Irecê, Feira de Santana, Juazeiro e Vitória da Conquista está nessa lista, viu? Então não deixe de dar uma olhada lá no site da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Há uma reserva de 50 vagas exclusivas para professores da rede pública de ensino. E as 150 restantes são abertos para o público geral interessado, ok? Não deixe de ver, beleza? A outra coisa são as lives da quadrilha junina da UFBA. Peraí, mas não tá no período do São João. Como é isso? Como é isso de você falar de quadrilha junina? Sim, senhoras, sim, senhores. Quadrilha junina da UFBA tá falando aí com várias pessoas de várias partes da Bahia. Então não deixe de acessar, porque tá maravilhoso você ver várias coisas, tá bom? Uma coisa importante que eu tenho que falar agora. Essa Beyoncé é difícil, viu?
Vamos lá, então além das quadrilhas juninas, que você pode tá dando uma olhada, vai ser muito importante. Todas essas atividades acontecem para que você fique em casa. É mais seguro ficar em casa porque a gente percebe que cada vez mais o número de mortos tem sido aumentado, né? E a gente tem ouvido aí vários absurdos. Mas mais uma atividade que está acontecendo com estudantes e artistas da cidade de Salvador, estudantes da escola de teatro e artistas da cidade de Salvador é o Pretato. É teatro preto online, apresentado toda terça-feira. Você pode encontrar essas apresentações no arroba Organização Dandara Guzmão. Então você pode acessar, que está acontecendo cenas de agosto, tá bom? Vai ser muito bom você estar cada vez mais se aprofundando nesses assuntos, beleza? Então não deixe de acessar Organização Dandara Guzmão e assista teatro ao vivo. Atenção, colegas da escola de teatro, precisamos ver o nosso estatuto do diretório acadêmico. Então não deixem de se organizar com a gente. Nós estamos aí já recebendo informações, porque o estatuto do diretório acadêmico é como funciona, né? As regras de como é que funciona o diretório acadêmico, como é que funciona tudo. Então não deixe de participar. Logo no início do mês de agosto, a gente teve encontro com ele, sim, com João Carlos Salles. E nesse encontro com o João Carlos Salles, a gente falou sobre os livros, né? E a carga já chegou, viu? A partir dos próximos dias, nós vamos estar aí sorteando esses livros deixados pelo João Carlos Salles, para que a gente possa aí fazer esse presenteamento, tá bom? E uma coisa, logo depois da pandemia, ele deixou muito explícito pra gente que ele vai fazer a dedicatória para o estudante ganhar esse livro, tá certo? Na semana passada nós tivemos ele, Irlan Moura, de Fortaleza, Ceará, falando sobre grafite, a arte do cenário urbano. Hoje nós vamos falar com ele, sim, Gilberto Reis, podcaster, ator e diretor teatral, estudante da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Sim, senhoras, sim, senhores, essa é a live do Diretório Acadêmico da Escola de Teatro. E para quem eu não falei, eu falo agora. Boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bem, vamos então receber nosso convidado de hoje? Já estão preparados para o semestre suplementar? O semestre suplementar tá aí, viu? Breve a gente vai estar falando quais são as disciplinas que vão estar sendo ofertadas, mas fiquem ligados, porque na verdade o semestre suplementar ele tá aí para que a gente mantenha cada vez mais a nossa movimentação. Vamos falar então do nosso convidado de hoje? Vamos? Gilberto Reis, estão preparadas? Estão preparados? Então, senhoras e senhores, vamos receber o nosso convidado de hoje. Com vocês, Gilberto Reis. Sim, a live do Diretório Acadêmico já convidou ele e agora vamos convidar uma outra pessoa que também é muito importante para o nosso trabalho, o Gilberto Reis. Vamos convidar ele? A gente está tendo aqui uma certa problemática para poder convidar o Gilberto Reis. Mas vamos chamar ele rapidinho. Pera aí, rapidinho. Parece que rolou um problema aqui, viu? Parece que rolou um probleminha. Pera aí, dá uma pausa. Pera aí. Pedimos a compreensão de vocês, porque parece que rolou um problema. Parece que rolou. Mas a gente vai voltar, sem problema nenhum. Segura aí o reggae. Segura o reggae, porque Gilberto Reis já tá chegando, viu? Teve um problema, gente, um problema bem... sabe como é, né? Bem, senhores, vamos seguir o reggae. Vamos receber o nosso convidado? Sim, o África, Diretório Acadêmico. Recebe ele. Quem é ele? Seguindo a nossa programação de diversidade e de total relevância para a classe estudantil, voltamos mais uma vez a nos ouvir como estudantes graduando do curso de Artes Cênicas Teatrais da UFBA.
Estamos sempre em busca de formas para desenvolver o nosso fazer artístico. Tendo em vista isso, nós vamos receber Gilberto Reis. Sim, Gilberto Reis é ator, performer, pesquisador e diretor teatral em formação na Universidade Federal da Bahia e formado pela Universidade Livre do Teatro Vila Velha, atuando profissionalmente desde o ano de 2011. Esteve em grandes produções como Django, Uma Tragédia de Glauber Rocha, Hamlet, Macbeth e muitos outros. Por que Hércuba? Romeu e Julieta, Alice através do espelho, entre outras, com direção de Márcio Meirelles. Atuou em Galáxias, direção de Rodrigo Garcia e muitas outras coisas que ele fez. Gostou da minha cantoria? Bem, gente, tudo isso para que a gente possa resolver o nosso encontro. E ele agora também está numa nova investida, que é o podcast. Muito assunto para pouco, Gilberto. É com isso que a gente vai se encontrar com ele para que possamos conversar. Isso aí. Com vocês, senhoras. Com vocês, senhores. Gilberto Reis. Aqui com a gente, Black Parade. Oh, oh, oh. Gilberto Reis já está chegando em 5, 4, 3, 2, 1. Assim que eu tocar na tela. Plim. Boa! Boa tarde, mestre! Boa tarde, meu irmão. Beleza? Massa! E aí, como é que tá tudo? Tudo na paz, graças a Deus. Graças a lá. Tudo tranquilo. Gostou da apresentação? Como é? Pô, massa, me surpreendi. Fiquei muito legal. Ficou muito legal. Que bom, olhando Gilberto, as fotos que antigas. Aham. É o tempo, né, de atividades que são feitas. Gilberto, eu queria que a gente fizesse um acordo aqui para que a gente, nesse papo que a gente vai bater, é o seguinte, a gente falasse um pouco de você, da sua vida, né, como artista, e logo depois a gente fala um pouco de como é que você foi entrando no teatro, as pessoas que você trabalhou, e aí a gente finaliza falando sobre podcast, o que é podcast, e como é que você tem investido nisso. E logo depois a gente fala sobre o seu programa semanal, pode ser? Assim, nesse roteiro? Massa, gostei. Legal. Pronto. Então, com vocês, a palavra de Gilberto. Como é, Gilberto? Quem é Gilberto Reis? Então, eu sou de Salvador mesmo, né? Filho de Gilmar da Silva Reis e Rosa Maria da Penha Lopes Reis. Homem preto, mulher branca. Sou fruto dessa mistura. E fui para o Rio de Janeiro muito novo. Voltei para Salvador. Em Salvador comecei a misturar aquela coisa, né? Baiano carioca. Aí comecei a estudar aqui. Me formei no Colégio Integral, né, com muito esforço de meu pai. Uma batalha que só a gente sabe como foi. E depois eu vim para fazer História na UFBA. Comecei com História em 2011. 2011? Não, 2011. Juntamente com o curso livre de teatro do Sesc, que eu fiz. E gostei bastante de fazer teatro e fiquei naquela coisa, né? No Sesc. História de teatro. Só que o teatro me arrebatou. Em 2013... Você falou que foi no Sesc? Sesc. No caso do comércio. Sesc. Ramon Reverendo. Isso. Ramon Reverendo, exatamente. Fiz com o Ramon, cara muito legal. Fiz 2 anos com ele e também um pouco depois eu saí e fui para um lugar que todo mundo vai no teatro. Se não foi, é porque ainda não conhece o Teatro Baiano, que é o Teatro Rio Santana. Muita gente já mais ou menos esse teatro. Consegui ficar lá 2 anos, foi muito legal. No teatro infantil. Salve, Thiago Chaves. E a gente em 2014 eu fui para Vila Velha, final de 2013, cheguei para assistir um espetáculo, que eu já conhecia o Vila desde 2011, né, comecei a fazer teatro, e o primeiro espetáculo que arrebatou na minha vida foi o Cabaré da Raça. E eu fiquei muito emocionado, muito feliz com aquele espetáculo, e falei assim, pô, eu quero fazer isso aqui na minha vida. E aí fui indo,
e cheguei, começar a fazer a Universidade Livre do Teatro Vila Velha, em 2014. Fiquei assim, 4 da manhã no teatro, e saía 2 da manhã. Uma cota de trabalho assim que hoje me deu muito conhecimento, muitas alegrias, muitas amizades. Inclusive, conheci minha companheira lá, né, a Jamile Dionísia Ferreira. Nós somos noivos. Não casamos ainda por conta da pandemia. Estava programado Para casar já, né? E aí, não vou casar de máscara, né? Vou esperar esse negócio passar, todo mundo se vacinar bonitinho e a gente poder fazer o casório, né? Uhum. Ganhou mais um Aí, bônus, né, pai? Ganhou mais um bônus, né? Entendi. Foi a pandemia. Tá bom. Dá certo. Dá certo. Foi escolha consensual, não escolhemos juntos. Mas é melhor mesmo, é melhor. Uma festa, a gente vai, come água, vê as pessoas, bota um bonitinho. Sem as pressa, pessoas dizem que você é bacana e... Eu tenho um amigo que disse que eu tô andando na contramão dos relacionamentos, né? Que ninguém mais quer casar. Aí a gente quer casar. E foi muito legal que a gente... Aí lá na Livre a gente fez muitos espetáculos. A gente fazia... A cada 3 meses tinha um espetáculo. Fiz espetáculo infantil, Shakespeare, fiz performance, fiz muita performance, fiz foto, fiz performance ao vivo, e coisas que marcaram muito a minha vida como pessoa crítica, cidadã, antirracista, consciente do que eu sou e do que eu quero e como eu posso ajudar a sociedade. Eu acho que o teatro e a criatividade podem ajudar muito, né? E agora, em 2019, eu entrei na UFBA para fazer direção teatral. Amei o curso, assim. Gostei muito do... Não o curso como um todo. Assim, eu gostei da experiência de estar fazendo disciplinas, conhecendo professores que tem uma carga de trabalho, uma experiência... acadêmica, né? Que eu não tinha essa experiência acadêmica tão formal com teatro. E aí mas já vim com história que me ajudou muito. E hoje eu fico aliando, né, a história e o teatro. Eu fico trazendo essa conexão das memórias, dos relatos orais. Se você deixar, eu fico falando, viu? Porque... Não, pode falar. Pode falar. E aí, a gente começou... na UFBA, eu comecei a pesquisar o que é ancestralidade de forma assim... Né, eu fui entendendo como a UFBA trabalha a questão dos temas e como os métodos de pesquisa, na qual eu vivi na Livre muita prática. Eu vivi na Livre muita prática, li muitos textos, pratiquei muitos textos, e na UFBA eu tenho lido muito mais textos e menos prática. E aí, pensando nisso, eu comecei a articular uma coisa na minha cabeça. Pô, eu sempre pratiquei teatro. Estou fazendo direção teatral. Por que não eu começar a experimentar a cena? Experimentar dirigir? Né? Essa palavra dirigir, não sei se é o certo. Mas eu acredito que coordenar um projeto cênico. Por isso eu criei o Pássaros Urbanos, uma ideia que nasceu, uma semente que eu levei, um alpiste para os meus colegas. Tem o Alex, eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, é uma equipe grande, 8 ou 10 pessoas, mas a galera que colou comigo, a gente ia estrear o espetáculo dia 21 de março. Desse ano. Porra! Exatamente. Quando deu 21 de março, 19 de março, a notícia que começava a se pensar nas consequências, né, de ter morrido uma pessoa na China por conta do vírus e de repente está chegando na Itália. E aí porque as últimas atividades na escola foi até o dia 13, né? E aí, a partir disso, já começou a fechar tudo. Então, para o dia 21, já estava com tudo mais fechado, né? Mais ou menos, viu, David? Mais ou menos, por conta que existia uma tolerância de se saber se ia acontecer realmente o que nós estamos vivendo.
por conta das autoridades. Sim. As autoridades só vieram cair ficha muito depois. Aí eu ainda ficava na dúvida. Vai acontecer a hora que vai chegar com a potência que chegou. E tinha essas questões, né? A gente, pô, dá tempo de fazer um espetáculo e fazer uma apresentação. Só que aí a gente começou a perceber que as notícias das mortes chegaram tão avassaladoras, as imagens, notícias de pessoas morrendo dentro do apartamento, em plena Itália. E aí eu fiquei assim, a gente ficou aquela coisa assustados e não vamos estrear não. Aí eu falei assim, ó, quer precisar de uma, vamos segurar a onda. Tava tudo pronto, Leite. Tava tudo pronto, olha, tava tudo pronto. Foi a sua primeira direção mesmo? Tudo. Foi sua primeira direção? Assim, pra cena como um espetáculo pronto, que fosse pensar um público, a gente ia fazer teatro de rua. Mas antes eu tinha experimentado outras coisas, como leitura, texto, sim. Tá ali com assistência. Mas dessa forma, assim, vamos enfrentar o público, ver o que ele acha dessa história, que eram 5 pássaros que tinham... A história é o seguinte, 5 pássaros decidiram fugir de uma gaiola para viver suas vidas como antes da gaiola, né? De uma forma assim mais natural, mais livre. E eles contam cantando, e é um pouco engraçado porque a gente mistura com baianidade. De quem é o texto? O texto a ideia central é minha, e eu trouxe os atores para contribuírem com a dramaturgia. Massa. E a gente fez as falas, fazia o arco, personagem de cada um, e bem que a gente pensou uma coisa assim, não muito retilínea, né? A gente pensou uma coisa assim, mais indo e voltando, com uma proposta. Antes eu queria chamar o espetáculo de Sankofa, Os Pássaros que Voltaram. Aí vamos passar em pássaros urbanos, a equipe gostava mais de pássaros urbanos e ficou pássaros urbanos. Mas a ideia é de os pássaros olharem para trás para decidirem o seu futuro. Como é que é antes da gaiola? Eu acho que vai ser uma pergunta muito interessante agora, depois da pandemia. Eu acho que é bom também, porque vocês podem amadurecer, né? Vocês podem amadurecer lá para frente, depois voltar com todo o gás, né? Vai ser bom também. E aí, Gilberto, você teve... É uma perspectiva, tá? Aí você teve uma atividade que foi lhe dando várias possibilidades, até você chegar nessa questão da direção, né? E enfrentar a rua, que a rua é um espaço... Tá ouvindo agora? Tá falando um pouquinho. Tá ouvindo agora? Melhor. Tô ouvindo, perfeito. A rua, como eu já dirijo também para a rua, eu sei também que não é um espaço fácil, né? E aí você tá colocando essa investida, porque também você já teve uma certa experiência com a rua, né? E aí você tá colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu. Isso é muito bom também. Aí, Gilberto, você teve a compreensão... aí a gente chegou o Covid-19. Com o Covid-19, você teve a ideia do podcast ou o podcast chegou antes do Covid? Como foi essa ideia? Olha, eu já fazia podcast há muito tempo antes de fazer teatro. Eu fazia uma coisa chamada Radionet. Radionet. Lembra da Radionet? Você conheceu a Radionet? Conheci muito pouco. Era muito legal. Então, era um link, você pegava um link e aí as pessoas acessavam e iam direto para a conversa. E a conversa não parava, é como rádio, né? Só que podcast ele pausa, rádio não. Podcast tem esse diferencial. Você pode pausar e ouvir quando você quiser. E eu não conheci não. E surgiu muito lá em 2008, 2009, eu era adolescente. Aí eu fazia junto com um amigo da escola, Luiz, o nome dele era Luiz Cardoso. E a gente brincava de imitar as pessoas no um monte de bobagem. Mas assim, brincando de fazer rádio, só que pensando naquilo para o público da internet. Mais ou menos como o podcast pensa. E aquilo, naquela época, era um sucesso, mas não vingou, né? E aí eu já começava a fazer aquilo. E aí, quando começou a pandemia,
que eu fiz, caralho? Meu Deus. Eu vou parar aqui a minha vida toda. A peça que eu estava pronto para estrear. Eu sou garçom. E o meu trabalho suspende imediatamente. Voltou agora, segunda-feira. Ou segunda-feira passada. E aí eu vou ficar em casa. Eu falei assim, não, vou rodar rápido. Porque eu preciso ganhar minha grana. Porque não sabia se o governo ia pagar, não sabia o que ia rolar, não sabia como ia ser. Aí eu peguei minha bag, botei nas costas, peguei uma bike e fui. No dia seguinte, eu peguei chikungunya. Caramba! Passei 1 mês e meio arriado da cama. 1 mês e meio dor no joelho, dor nas costas. Aí eu pensei naquilo tudo assim, eu fiz, meu Deus, ansiedade, triste demais. Comecei a ver as notícias, né? Todo mundo foi arrebatador, aquelas notícias tristes da incompetência do Bolsonaro, da incompetência das autoridades, da falta de tato, de empatia, e aquilo foi me incomodando, e eu precisava colocar para fora. Eu não estava pronto, eu estava assim, pensando tudo. Eu via muitas pessoas começando a fazer live, pessoas, né, até a sua iniciativa é muito legal, muito bacana, parabéns a sua iniciativa de fazer essas lives, muito legal, você tem trazido temas muito importantes e que as pessoas precisam ver, ouvir. Você tem entrevistado pessoas muito legais, não só aqui, como na organização Dandara Guzmão, e tem o Petado também, que é muito legal, tem feito muitas coisas bacanas. E aí eu comecei a ver isso tudo, eu fiz, não, eu preciso me expressar também. Eu não posso ficar aqui de conchinha com o meu travesseiro e sofrendo. E eu falei assim, não, eu vou me expressar, vou colocar tudo isso pra fora. Pensando nisso, eu fiz, vou fazer o podcast, porque podcast é uma coisa que pouca gente conhece. Para você ter noção, nos Estados Unidos, a cada 10 pessoas, 7 conhecem podcast. No Brasil, a cada 10 pessoas, 4 conhecem podcast. 4. Muito pouco. E a produção, ela é muito pouco também. Pouca gente sabe para que serve o podcast. E aí, com isso, eu fiquei assim, eu já ouvia muito podcast. Eu sempre ouvi o História Preta, sempre ouvi o Café Brasil, o Radiofobia. Eram podcasts que me alimentavam. Eu lavava a casa ouvindo podcast, corria na rua de podcast, ia para o trabalho ouvindo podcast, porque me informava muitas coisas e eu ouvia, me distraía e ao mesmo tempo eu estava aprendendo outras coisas. Aí eu fiz, quer saber? Vou pegar essas coisas que eu já ouvi e vou experimentar esse podcast. Aí eu fui viajando e cheguei, vou fazer muito assunto para pouco Gilberto. Por quê? É muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. E eu preciso lidar com isso tudo. E aí eu falei, vou chamar pessoas para me ajudarem a lidar com isso. E aí eu fui questionando, trazendo as pessoas. E aí eu, vou fazer vários temas. E aí já comecei naquela onda comecei exatamente ainda tentando raciocinar o que estava acontecendo. Aí eu chamei a Jamile para conversar sobre a experiência dela. Aí eu no primeiro episódio você já chamou Jamile, né? Para falar sobre que é minha esposa, isso. Uma coisa. Vamos falar, então, o que é podcast? O que é podcast? Pronto. Podcast é uma ferramenta, é uma espécie de programa, é um episódio, é um programa episódico que você pode trazer uma conversa, você pode trazer ficção, você pode trazer um monólogo. Você pode falar sobre a sua vida, seus serviços, produtos, opinar sobre coisas, fazer entrevistas. E é muito bacana que o podcast ele surge, falar um pouquinho da história, né? Como eu falei, a Amy está perguntando quais as plataformas. Já respondo, Amy. O podcast, pensar na história do podcast, eu participei um pouco dessa história, né, lá em 2008, mas ela começa em 97, com os áudios gravados, né? Não sei se quem lembra aí dos disquetes. Gravar um disquete era muito difícil. Imagine colocar um áudio no disquete. E aí esse pensamento foi evoluindo e aí em 99 a gente tem o Napster, que foi uma revolução, que baixava esses áudios de forma compactada. Compactava os áudios
E ainda não era o suficiente. Aí em 99, nesse mesmo ano, veio o MP3, que foi uma revolução, né? Todo mundo lembra do Júnior do Cavaco, aquela coisa, Juninho do lembra do Júnior do Cavaco. Cavaco? Júnior do Cavaco! Era muito legal. Ele tinha os melhores pagodes da época. E essa revolução no MP3, você podia ouvir o áudio tranquilamente, pausar na hora que quisesse. Aí alguém teve a ideia de fazer um blog. Já tinha um blog muito antigo, né? O Diário, que virou blog na internet. Esse blog, as pessoas eram bloggers, começaram a gravar as suas opiniões, entrevistar sobre as coisas. E esse MP3, que podia chegar a 5 minutos, né, que era o mais leve, se passasse mais disso já era muito mais pesado, e começou a se pensar como é que utilizava essa plataforma, esse arquivo de forma mais ampla. E Então, aí na verdade, surgir... Gilberto, na verdade, só abrindo uma pausa aqui, então assim, com o blog fica muito mais pesado, muita coisa para ler, e no podcast, tudo aquilo que está escrito pode ser falado, né, ali pela pessoa mesmo, com suas próprias palavras, né, ali na naturalidade, falando, né? É correto afirmar, então, que o podcast é um programa de rádio, só que gravado? Tá certo isso mesmo? Não, tá errado, completamente errado. Porque um podcast, ele é uma ferramenta em que você pode editar de forma a pausar, da forma que você quiser. E a edição, ela pode trazer um outro nível, né? Porque você pode colocar uma música de forma mais... colocar intervalos. O rádio tem isso, mas não tem isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer, porque o rádio também faz isso. Mas o diferencial é a pausa. Você pode ouvir a hora que você quiser. A rádio ali é ao vivo. Se você perder, perdeu. Né? Perdeu. Aí você vai ter que ir no site para olhar. O podcast, não. O podcast você pausa, escuta, pausa, o que mais tarde, baixa, volta. Né? Você pode baixar, você pode voltar ao assunto, né? Peraí que eu não entendi o que ele disse. Aí volta e recomeça o assunto e você vai ouvir. O rádio não tem como. Podcast você também é transportável. É transportável. Você pode passar para outra pessoa de forma a compartilhar. Então isso é muito legal. E aí, no blog você pode trazer suas impressões, o tom da sua voz, se você está feliz, se você está cansado, se você está sendo irônico. É muito mais fácil do que você ler um blog, né? Isso, pensando nisso, é muito mais empático até. Porque você ouvindo uma pessoa, você sabe dizer quais são as reais intenções dela. Se ela está dizendo aquilo, se ela está dizendo aquilo de verdade, se ela está apenas lendo, se até a pessoa que está falando daquilo, ela é honesta consigo mesma, porque te ouve. E a gente é sensível, entende as nuances das frases. Então, isso é muito fundamental, porque por vezes não é nem uma palavra, é sim uma respiração. Né? Sim. E esses detalhes são muito legais, muito incríveis, que podem gerar uma produção de conhecimento e uma aceleração da comunicação com as pessoas muito legal. Que aí depois, só para finalizar a história, quando a gente começa um inglês vendo essa coisa de audiobook, lá no The Guardian, o nome dele não vou lembrar agora, eu acho que é Ben Maherley, é uma coisa assim, Ben Maherley. Ele chamou de podcast, e isso pegou, e ficou podcast, e as pessoas foram chamando, até que alguém foi lá e registrou o podcast.net, e hoje todo mundo aí já conhece um pouco do que é podcast. Ben Maherley, né? Ben Maherley. É isso. Uma coisa que é muito interessante também é que ele é aberto para qualquer pessoa, né? Você não precisa ter uma grande indústria não é indústria, mas você não precisa ter um grande equipamento. De repente você pode montar todo o seu set com áudio no WhatsApp ou gravador de voz, né? E você ali fazer a sua edição.
tanto no próprio celular mesmo, ou no computador. Isso, na verdade, deixou mais aberto para as pessoas. Você tem alguma referência assim, de Salvador, de podcaster? Algum podcast de Olha, Salvador? tem alguns que funcionam, tem uns que estão parados, não sei, estão atualizados, mas são muito poucos. Eu vi uns 5 que eu digo assim a vocês. Esse aqui tem até eu acho que é um menino da UFBA, um dele é Thiago, com um podcast. Peraí que eu anotei aqui em algum lugar. Eu vou lembrar até o fim. Tá. Poucas. E ele trouxe. E tem até aqui em Salvador, igreja evangélica que fez seu podcast com salmos. Eu achei muito engraçado. Achei assim, pô, nunca tinha visto antes, né? Eles tiveram essa sacada de Mas é falar. podcast mesmo? É podcast mesmo? Porque, na verdade, os salmos eles já são gravados há muito tempo, um CD. Mas é o que eles fazem? É no formato podcast? No formato. Eles têm um salmo, eles comentam o salmo, eles chamam entrevistadores, entendeu? Eles fazem a partir do salmo. Entendi. Isso é muito legal. A gente vai falar do porquê fazer um podcast, que eu acho que então, é fundamental. Gilberto, deixa eu colocar aqui uma coisa. Então, o podcast, na verdade, é a expressão de um assunto e com a sua opinião. Você ainda debate um pouco sobre sua opinião a respeito daquilo. Por exemplo, eu falei da leitura dos Salmos, mas não é só a leitura dos Salmos, ainda comenta sobre os Salmos, chama uma outra pessoa para falar sobre. É um programa gravado, não é isso? É isso mesmo? Exatamente. É um programa gravado. Entendi. Como nós estamos fazendo aqui na live, imagine se fosse pela voz. A gente tira a imagem e fica só a voz. Exatamente. Não lhe obriga a ficar com... Até que tem aplicativos como o Spotify que você pode mexer no celular, jogar, fazer outras coisas e ouvir o aplicativo e ouvir o podcast. Então isso é muito, muito mais acelerado. É importante falar que o podcast também pode ser um material de ficção. Você pode trazer dramaturgias para o podcast. Sim. Tem um que é muito legal, que é chamado Sofia, no Spotify. Sofia. É uma história de uma telemarketing moderna, futurística, que ela está por trás do que seria a Siri, do que seria o OK Google. Sabe? Como ela atenderia o público, redimensionando as pessoas, vendo o que as pessoas querem, mas ninguém sabe. E ela está ali por trás daquela Siri. E aí ela começa a ter empatia pelas pessoas que ela atende. E a história é muito doida, eu não vou contar para não ter spoiler. Quem quiser pode dar uma olhada lá no Spotify, Sofia. É o nome do canal dela, Sofia. Né? Não é um canal, realmente é como se fosse uma novela mesmo. Uma série no Spotify chamada Sofia. Você pode Mas como é que chama? No YouTube chama canal e no Spotify chama o quê? Olha, chama... Boa pergunta. Opa, caiu? Não. Opa, não caiu não. Que bom. No Spotify chama... Ai, meu Deus, eu tivesse tanto que não lembra. Será que não é canal também? Vamos chamar de canal, depois eu olho e digo. Não sei. Não, mas Spotify eu acho que é canal mesmo. Tô quase agora na dúvida. Ele chama mais de plataforma, né? A plataforma que tem da onde tem os seus episódios. Sim. Eu chamo E o Sofia é uma experiência muito legal porque é uma dramaturgia que você acompanha, uma história mesmo. Imagina você assistir Netflix, por exemplo, ou qualquer streaming, em que você apenas ouve. E aí você vai ver a ambientação de uma cena, uma música, os personagens interagindo. É uma história que acontece que você pode apenas ouvir. E você vai pausar, né? Uma radionovela você não pode pausar. Isso que pode pausar. Porque, na verdade, na radionovela você ouve tudo aquilo ali. Na verdade, existe uma cultura do brasileiro de ouvir rádio, né? De ouvir rádio assim, sempre. Minha mãe ouve sempre rádio, né? E até para saber a hora, né? O podcast, ele tem uma autonomia de você ouvir quando você quiser.
parar quando você quiser, compartilha para as outras pessoas. E aí é um espaço muito importante. Na escola de teatro, tem alguém que faz Spotify, que faz podcast ou só você? Eu acho que só eu, que não vi mais. Eu sei que Massa. tem alguém que fez alguma coisa de comédia, mas eu não sei se é da Fiba. Eu vi Entendi. há um tempo atrás, mas eu acho que não fez mais, porque eu nunca mais recebi atualização. Mas essa experiência de ouvir uma história é muito legal, de entrevistar, de você vender o seu produto. Sim. Que faz pensar, né? Se você que está querendo fazer um podcast, é bom pensar no que você quer atingir, no que você quer vender, no que você quer colocar para as pessoas. E o que é que as pessoas vão ganhar com aquilo. E quem são essas pessoas, né? O público, o quê e como vai ser, os impactos. Isso é fundamental para você começar a construir um podcast. Como você falou, o podcast é muito aberto, porque você baixa um celular e um fone para captar a voz melhor. Sim. Eu sugeriria. Sim. E por isso, que é a guia da indústria, ainda bem, fica uma coisa democrática e as pessoas possam utilizar o seu próprio meio, a sua própria forma de fazer, que é muito bacana, né? Tem podcasts muito legais que se não fossem assim abertos, a gente perderia. Por exemplo, a História Preta, o Mulher Caminhoneira, que é a história que é uma mulher que ela faz o podcast dela, é uma mulher preta que se encaixa no gênero caminhoneira, né? E é muito legal porque a história dela é muito bacana e ela conversa com pessoas, ela traz as impressões dela sobre o mundo. Se fosse industrializado, certamente a gente não teria essa visão tão bacana e tão necessária e diversa, né? Outro. E diversa. Ô Gilberto, como a gente já está quase finalizando, vamos falar então sobre esse que é o podcast Muito Assunto para Pouco Gilberto, né? Na verdade, a gente tem aí uma série de podcasts no Brasil, em Salvador. Na Escola de Teatro, a gente tem o estudante Gilberto Reis, que é estudante de direção teatral e faz parte também do diretório acadêmico. E ele também está aí com um podcast, fazendo uma investida muito legal, que é esse aí, o programa Muito Assunto para Pouco Gilberto. Pode encontrar no Spotify e no Anchor. Vamos falar um pouco sobre como é o programa, como é que está sendo sua experiência nesse podcast? Vamos lá? Vamos sim. Na primeira temporada do mês passado, a gente realizou 4 entrevistas. Foi a primeira com Jamile Dionísia Ferreira, sobre a atuação dela no teatro. A segunda foi com Felipe Calicote, sobre produção digital, né? Ele tem feito como foi difícil para ele produzir em plena pandemia. Falamos com Laura Augusta, que é psicóloga, mulher negra, criadora da Rede Dandaras, que fala sobre atendimento a mulheres negras. E, por fim, a gente finalizou muito bacana com a Selena Ramos, que ela é ativista de direitos humanos, fundadora da Casa Aurora, que é uma casa que ajuda a população LGBTQIA+, e que dá esse reforço para a galera que está precisando, né? E é nessa segunda temporada que eu fiz essa arte nova. Eu estou muito feliz dessa arte que eu fiz. Você gostou, David? Gostei. Ficou muito legal. Quem foi que fez? Foi você mesmo? Fui eu mesmo. Muito legal. E é assim, velho... Que na verdade são duas artes, né? Tem a arte da primeira temporada e essa da segunda. Você pretende manter essa ou você vai mudar? Prefiro manter essa. Aquela foi uma experiência, né? Foi uma experiência. Essa aí já é uma versão 2.0. E nessa segunda temporada, a gente vai ter uma entrevista sobre mandatos coletivos. Né? A gente vai entrevistar o mandato coletivo ECOA, que é lá de Curitiba. Muito legal que eles fizeram uma reunião de mais de 150 pessoas para poder pautar uma vaga na Câmara de Vereadores. É muito legal conversar com eles. Tem um pouco de política, tem um pouco de humor e tem um pouco de forma de pensar um novo mundo, né? Uma nova democracia. Sim. E tem também o teatro revoluciona. Minha questão, o teatro revoluciona ou as pessoas revolucionam o teatro?
que eu entrevistei o professor Rodrigo Moraes Leite, professor de História de Teatro da UFBA. A gente conversou sobre esse tema. É o novo professor da Escola de Teatro, inclusive, né? Exatamente. Muito legal. Professor que veio de Minas Gerais. E tem, por fim, Valdinéia Soriano, atriz do Bando de Teatro Olodum. Isso. E a gente vai estar no Anchor e no Spotify. Não perca, é muita coisa bacana para pouco Gilberto, que vamos discutir como é que funciona, como é que está funcionando esses 4 assuntos, coisas bacanas, informação, poesia, tem humor também, um humor mais sutil, que a gente dialoga, isso aí. Muito assunto. Então, na verdade, é um programa que ele acontece semanalmente. Como é o programa? Me fala aí. Então, são 4 sexta-feiras do mês de setembro, que vamos estar às 21 horas disponibilizando os episódios. Primeira sexta-feira, segunda, tudo por aí vai. Que aí cada sexta-feira é um episódio novo. No Anchor e no Spotify. Eu quero falar sobre o Anchor, que é muito legal, porque o Anchor é um aplicativo que tem me ajudado a realizar esse podcast. Ele dá ferramenta de entrevista, de edição de áudio, edição esses programas, eles ajudam a editar o áudio também, é? Ajuda, sim. O Spotify ótimo, não, né? Spotify não. Spotify é só de escuta. Tá bom. Você pode resolver tudo na palma da mão. Tudo na palma da mão ali no Anchor, você edita e a pessoa escuta, não é isso? No Anchor, ele faz tudo. No Anchor você edita, você faz material de divulgação por áudio e por vídeo também, e entrevista as pessoas, realiza todo o pacote e aí divulga, tanto em todas as plataformas possíveis. Ele vai desde o Deezer, ele vai no Spotify, ele vai em muitas plataformas, do Google Podcast, que é uma que existe. Boa tarde, Jackson, tudo bem, querido? É isso aí. O que mais tem para falar? Eu queria te dar uma sugestão. Eu acho que você podia, não sei se você já criou, mas acho que seria bom você criar uma página no Instagram para a galera seguir os dias das programações, do que é que vai ter, entende? E aí as pessoas podiam ir direto pro canal para saber um pouco mais sobre o Anchor. O Anchor eu não conhecia, inclusive. Já vi falar muito do Spotify, mas o Anchor eu nunca vi falar. Eu comecei a ouvir falar do Anchor quando você começou a falar, mas eu não conhecia. E a outra coisa que eu acho muito importante também é ter você, além de usar o Spotify, o Anchor, eu acho que você devia botar também no YouTube, né? Porque aí já ficava 3 canais para você divulgar ainda mais o canal, né? Não sei se você gosta da ideia, mas eu acho que seria importante para poder você ampliar ainda mais, né? Porque esse podcast embora seja muito antiga a ideia, mais de 20 anos que já está sendo aplicada, mas no Brasil, em Salvador, é muito novo. Muito novo. Tem vários podcasts assim no YouTube, né? Mas com pessoas bem bombadas, mas em Salvador é muito difícil. O podcast em Salvador, na verdade, é um programa de rádio, que não é podcast, né? Aham. E as rádios ficam assim temerárias, né? Porque será que vai acabar a rádio? Pois é. Eu gosto muito da sua sugestão. O problema é, eu sou trabalhador, braçal, garçom, que tá em casa fazendo tudo sozinho, com um celular não tão bom, com as condições difíceis, e eu tenho me esforçado muito para poder fazer tudo andar, né? Uhum. Eu tenho feito muitos dias, muitas noites trabalhando nisso, mas assim, é uma cota você divulgar, né? Porque existe também um problema com a divulgação das mídias, que elas são uma bolha, né? Elas, difícil, para você romper essa bolha, você tem que pagar um dinheiro, tem que pagar uma condição que eu dificilmente vou ter agora, ainda mais na pandemia, que a gente aí tá nesse corre, né? Então, na verdade, fica... Desculpe. Não, tranquilo. Então, fica muito complicado você ter um trabalho
que seja visto por todo mundo, que tenha essa expansão e que as pessoas tenham conhecimento. Mas, assim, eu conto muito com as pessoas que escutam. Se gostarem, compartilhem. Eu ia dizer digam isso. para seus amigos. Eu ia dizer isso, porque, na verdade, esse é o caminho, né? Você tá aí tentando trabalhar cada vez mais, porque é difícil fazer. Primeiro, para fazer live, já é muito difícil, né? Para fazer qualquer coisa na internet é muito difícil. Então, na verdade, a gente conta com as pessoas que estão aí para ajudar. Então, se você ainda não conhecia podcast, dá uma olhada lá no arroba o Gilberto Reis. Não é isso mesmo, Gilberto? Gilberto Reis com Y. Arroba Reis, Gilberto Reis, isso. Gilberto Reis, o Reis com Y. E aí vocês podem ver lá a programação e ele vai lançar cada vez mais aí uma possibilidade de aumentar. Só que aí, como você tem os stories, pode usar os stories também para divulgar, tá certo? E aí, uma coisa que é muito importante também, que a gente não pode esquecer, é que para ajudar um artista, é importante que outro artista também se coloque no lugar para apoiar, para ajudar. Se a gente não se colocar no lugar para ajudar, a gente só vai ficar esperando lá que as coisas deem certo. Mas como o Gilberto bem falou, né? Existe uma bolha aí, existe uma indústria muito maior que qualquer coisa que você divulgue fica muito maior. O Vem Jaqui diz assim: acaba não, amor. Se acabar a rádio, acabará por último em Salvador. O povo ama a rádio em Salvador. É isso mesmo. A Rádio Sociedade, que eu digo. A Rádio Excelsior, que eu digo. A Rádio 104 FM. Olha eu fazendo comercial. Sem eles pedirem. Aquele coroa, assim. Aquele coroa é bom do coração, se acabar o Cats. Pois é. Mas assim, é a gente investir mesmo, é a gente investir. Na verdade, eu acho que poderia voltar o podcast novela, inclusive, né? O podcast, já pensou? Já fica uma ideia aí, podcast novela, né? Para quem quiser inclusive, fazer. Você tá dando spoiler. Olha, eu nem sabia. Eu tenho planos. Eu não gosto muito de divulgar os planos, não, mas eu tenho planos de fazer. Eu tenho planos de fazer uma novela podcast. Entendeu? E é um pouco mais complicado, porque demanda um tempo, não dá para fazer agora. Demanda pessoas. Tem que ter equipe, tem que ter um projeto grande e uma pré-produção que, no momento, meu velho, no momento tá dificílimo. Muito difícil. Mas é uma rede, né? Nós temos que viver em rede, nós temos que nos conectar para poder o trabalho seguir em frente. Olha que bacana, todo mundo, um microfone, um celular na mão, podendo expressar as suas ideias. Claro, né, que vai ter as pessoas que metem via internet e expressam suas formas de forma negativa. Mas tem muita gente que precisa colocar a sua voz e é bacana de ser ouvida. E que podem ter uma estrutura de comunicação que pode vender o seu produto, que pode vender a sua marca. As empresas pequenas que estão aí hoje vivendo essa condição miserável da pandemia, que o governo não dá apoio, eles podem ter o seu próprio meio de comunicação e um público fiel. Pois é. Eu quero ouvir a galera que tem, por exemplo, eu sou consumidor de material de candomblé, eu quero ouvir o que eles têm a vender, o que eles estão pensando, quais são os tecidos que eles estão trazendo, as coisas que eles estão conversando. Eu quero ver essas coisas, entendeu? Eu quero ter essas coisas que a gente pode estar sempre ouvindo, compartilhando e divulgando. É isso aí. Gilberto, a gente já chegou nesse encontro. Colocamos várias reflexões a respeito do podcast, como é, o que fazer, quais são as plataformas. Vamos, então, para a sua consideração final desse encontro. O que é que você achou? Como é que foi? Qual é a palavra que você deixa para a galera? Com você a palavra. Foi lindo, gente. Muito obrigado, David. Muito obrigado pelo convite. Vocês que assistiram, muito obrigado pela presença. Fico muito feliz. O povo da cultura não prestigia a cultura em Salvador, cada um ao seu motivo, mas é fato que nossos amigos comparecem aos nossos eventos, eles podem receber mesmo quando é gratuito. Exatamente. Quando é gratuito, e ainda mais, a arte ela precisa se unir, precisa se colocar, precisa estar em rede. Vem Jaque tá falando, né? O Jaque. Muito legal. Podcast é justamente, nesse momento de pandemia, ele é fundamental para a gente se conectar pelo ouvido, pela escuta, pela boca, pela oralidade. Essa oralidade não pode se perder.
Pois é. Esse jeito de falar, essa coisa baiana, essa coisa de qualquer regionalidade, ela é muito rica e precisa estar expressa para vender a sua própria condição de vida, a sua própria condição de vendedor, que tem o seu produto, que tem as suas ideias. Elas precisam ser expressadas. O podcast é uma ótima ferramenta. Eu convido você a escutar o Muito Assunto para Pouco Gilberto, escutar muitos outros podcasts que tem História Preta, que tem Mulher Caminhoneira, que tem o Nota Preta, que tem várias coisas, vários podcasts muito legais. Vem curtir com a gente. É isso aí. Muito obrigado, David. Muito obrigado à Diretório Acadêmico África. Vamos junto. Bem, gente, então é isso. Agradecemos, então, pela presença do Gilberto Reis, que aqui, ó, muito assunto para pouco, Gilberto. Vocês podem ver no Spotify, no Anchor, no... Diz ainda não tá não, né? Ainda não, um pouquinho mais complicado, mas a gente vai lá. Breve vai estar em todas as plataformas digitais, mas a gente fica aí, então, com o espaço do Gilberto Reis. Gilberto, obrigado pela sua presença, viu? Valeu, meu irmão. Um abraço. Axé para todo mundo. Para nós. Tchau, tchau. Daqui a pouco, então, a gente vai se vendo aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Gilberto Reis, aqui no Diretório Acadêmico África. Bem, gente, então a gente tem aí, né, nesse grande encontro que foi com o Gilberto, que foi uma importante reflexão, muito importante ter sotaques nordestinos para além das comédias. Vem já, aqui tá falando. Agradecemos a presença de Beto Ilhéus, que já disse que já vai dar uma olhada, M. Costa, quem mais? Tem aqui Liliane Santana, Caramelo, Marcos Dias, César Oficial, Gelton Reis, Yolanda Silva Nery. Tá aqui, Yolanda. Até hoje você não entrou, né, Yolanda, para falar com a gente. Que mulher é essa? Que mulher é essa? Bem, gente, é isso. Na semana que vem nós já vamos ter Wakanda aqui com a gente. Então ela vai falar sobre empreendedorismo para quem é vendedor de grandes e pequenos utensílios, e a gente vai estar aqui fazendo esse grande encontro, tá certo? Ajude a gente a divulgar o Diretório Acadêmico, que a gente está trazendo uma série de informações maravilhosas. Vocês estão ouvindo o instrumental de Black Parade da Beyoncé. Bem, com isso, a gente volta na semana que vem. Agradecemos a presença de vocês. Nós somos o Diretório Acadêmico Gestão África, da Escola de Teatro. Até a próxima semana, galera. Plim!